Aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo aos nossos irmãos. Hoje estudo bíblico. Hoje nós estamos com a lição de número 10, como fazemos então em todas as quarta-feiras. Hoje estudo bíblico e nós estamos então com a lição de número 10 hoje com o título Quando os pais sepultam seus filhos. Esse é o tema da nossa lição de hoje, lição de número 10. Quando os pais sepultam seus filhos. Já estamos iniciando, vamos só orar ao nosso Deus para nós iniciarmos. Já quero saudar na paz do Senhor Jesus, nosso irmão Romildo, pastora Mauri, que Deus abençoe os irmãos e todos que estão chegando para a nossa live desta quarta-feira abençoada, né? Vamos então agradecer o Senhor por este momento. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Santo Filho, obrigado, Jesus, por esta quarta-feira, por mais esta quarta-feira, por mais esse dia. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento que o Senhor tem nos preparado para junto, meu Deus, estarmos nessa live, Pai querido, nesse estudo bíblico, onde, meu Deus, estaremos aprendendo junto da Tua Palavra. Senhor, abençoa aqueles que estão chegando, os que já estão conosco.
Abençoa, Pai querido, os que vão estar conosco também durante essa live e aqueles que vão também, Senhor, em outros momentos, em outras oportunidades, tá vendo essa live, acompanhando o nosso estudo, quando os pais sepultam seus filhos, que é a lição de número 10 desta quarta-feira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu te peço a tua misericórdia, peço, meu Deus, que o Senhor venha estender as tuas mãos sobre cada lar, sobre cada família. Meu Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão enfermos nos lares, que as tuas mãos sejam estendidas, que teu grande milagre, Senhor, seja realizado. Deus, eu oro neste momento pela nossa irmã Vilma, eu oro também pela sua filha, pelo seu genro, o Romário, pela sua neta. Meu Deus, que o Senhor possa estender as tuas mãos, conceder a tua bênção e a tua vitória. Oro também, meu Deus, pelo meu filho Daniel, a minha nora Daniele e o meu neto Azaf, também, Senhor, que não estão bem de saúde. Que as tuas mãos estejam estendidas, o teu milagre seja feito, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado a todos, em nome de Jesus Cristo. Orando nessa noite, já agradecendo o Senhor, e vamos iniciar a nossa live. Também quero saudar na paz do Senhor Jesus Cristo a minha irmã Terezinha, lá na cidade de Populina. Que Deus abençoe a irmã Terezinha também, chegando. E assim nós vamos iniciarmos agradecendo a Deus já com essa oração e também com a leitura do nosso texto áureo, que diz assim o texto áureo: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatido, mas não destruído. Esse é o nosso texto áureo. Lembrando que essa palavra perplexo, como diz aqui, olha, em tudo somos atribulados, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimado. A palavra perplexo, ela significa uma pessoa que está sem reação, ou uma pessoa que está repleto, cheio de dúvidas. Então é dessa forma que está falando o nosso texto áureo, que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, versículo de número 9. Verdade prática diz assim: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Sabemos que a morte, ela é realmente triste, muito triste, né? Quando nós ficamos sabendo que alguém partiu desta vida, nós ficamos tristes, ficamos assim, um pouquinho abatido, mas precisamos interpretar. Temos que encarar como algo real e não como fosse algo que nós nunca tinha visto, porque a morte, ela é natural, né? E a morte, ela está no controle do nosso Deus. É isso que nos faz ser felizes, né? A morte está no controle de Deus. Porque se fosse controlada pelo ser humano, pelas pessoas humanas, aí ficaria muito difícil, né? Mas quando nós sabemos que a morte, ela é controlada pelo nosso Deus, isso nos alegra muito, nos deixa nós felizes, porque Deus está no controle e no comando até da morte, né? A leitura em classe dessa noite, ela está no livro de Jó. Livro de Jó. Pastor João, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, seja muito bem-vindo também à nossa live, né? Então, leitura de Jó, livro de Jó, que nós vamos fazer a nossa leitura,
capítulo 1, versículo 13. Aí nós vamos ler também do 13 ao 16, depois nós vamos ler também o 19, né? Então diz assim, nós vamos ler primeiro do 1 ao 13, aliás, do 13 até o 18 e o 19, até o versículo 19. Então diz assim, e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comia e bebia vinho na casa do seu irmão primogênito. Verso 16. Estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para lhe trazer as boas novas. Verso 17. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando-lhe os caldeus 3 bandos, deram-lhe sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para lhe trazer a nova. Verso 18. Ainda este falando, veio o outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu-lhe os 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para lhe trazer nova. Que coisa, né? A palavra que nós estamos lendo, livro de Jó, capítulo 1, o versículo 13 e depois o versículo do 16 até o 19. Ela nos mostra aqui como foi o sofrimento de Jó, que coisa de pouquinho tempo ele recebeu tantas notícias de tragédias, mas tudo isso ele superou por causa do seu amor a Deus. Você também, nós conseguimos superar tudo que vem diante de nós se nós colocar a nossa confiança em Deus. Por quê? A Bíblia diz que sem Deus é impossível, mas com Deus tudo nós possamos fazer, né? Em Deus tudo posso. Por isso Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, é muito difícil. Mas quando nós colocamos nossa vida diante de Deus, acreditamos em Deus, confiamos em Deus, nós vamos superar, por mais que sejam os problemas, tragédia, qualquer situação que vier sobre nós. Por quê? Se Deus deixa vir os problemas, as lutas na nossa vida, é porque nós possamos suportar. Se eu e você não tivesse condições de suportar, Deus não deixaria vir na nossa vida. Então, somos mais do que vencedor por aquele que nos amou, que é o nosso Deus. Nossa apresentação desta noite, da nossa lição, no primeiro tópico nós vamos descrever a família de Jó. Nós vamos falar, descrever assim, de uma maneira para nós entender como foi a família de Jó. Segundo tópico, nós vamos refletir a respeito de como lidar com a morte na família. Todo mundo já passou por isso, né? Todos. Enfrentou a morte em família, dos amigos, dos parentes, né? Hoje, agora à tarde, foi sepultado uma pessoa muito jovem, inclusive, que trabalhamos junto, nosso grande amigo,
que partiu hoje, mas assim é tudo da vontade de Deus, né? Então, quero deixar também assim o sentimento, a família do Afonso partiu hoje para o Senhor, né? Então, e no tópico número 3, nós vamos refletir a respeito, aliás, nós vamos conscientizar de como os cristãos devem enfrentar a perda na família. Os cristãos, né? Nós precisamos aprender com a palavra de Deus, enfrentar os problemas, principalmente da morte, quando vem também na nossa casa, na nossa família, né? Amém? Então, no primeiro tópico, nós vamos estar, aliás, vamos para a introdução. Nossa introdução diz assim: o patriarca Jó era um homem próspero, ele tinha uma família feliz e desfrutava razoavelmente em segurança. Sua esposa era uma mulher dedicada à sua casa, dedicada à sua casa em tudo, e parecia dentro da normalidade. Então, era uma família perfeita, né? Até que a tragédia familiar se abateu sobre a sua casa. E nessa lição nós vamos estudar a respeito da morte dos filhos de Jó e com a família do patriarca, e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Veremos que a experiência dos pais sepultarem seus filhos talvez seja a experiência mais dolorosa. É muito doloroso mesmo. A experiência é dolorosa da vida humana, e ao mesmo tempo, como podemos enfrentar e como podemos encontrar na Bíblia a palavra de Deus, que é o consolo diante desse quadro, ou seja, um quadro doloroso, né? Principalmente quando os pais eles sepultam seus filhos. É uma tragédia, é uma situação difícil. Então, é muito difícil. A gente tem visto pessoas que enfrentam esses problemas de uma maneira muito dolorosa, mas com a palavra de Deus nós vamos encontrar a solução para esse problema. Um dia, uma pessoa, nós estávamos no velório, e esse pai já tinha perdido um filho com uma doença rápida que matou o seu filho. De repente, o seu filho mais velho sai para trabalhar e passa por uma tragédia, um acidente, e ele também está lá sepultando o filho, mais um filho. E ele disse para mim naquele velório: vocês pregam, pastor Arnaldo, vocês pregam que Deus é bom? E como que fica uma situação dessa? Meu filho saiu para trabalhar, morreu esmagado e agora está aí no caixão. Eu disse: meu amigo, hoje é difícil de nós falar sobre isso, porque o seu coração está partido. Tudo que eu falar vai ser difícil para você entender, mas nós vamos conversar sobre isso a respeito da palavra de Deus. Depois nós conversamos, ele entendeu, e hoje ele entende como que é o trabalhar de Deus na vida do ser humano, né? Então, tópico de número 1 diz assim: a família de Jó. Quem era Jó? O patriarca Jó nasceu no deserto da Arábia, na terra de Uz. As pesquisas dizem que ele viveu na época anterior a Moisés, ou seja, ele viveu antes de Moisés, antes mesmo de Abraão, entre os séculos de 25 e 28 antes de Cristo. Naquele mesmo tempo, longevidade, ou seja, a duração da vida. Longevidade significa o tempo da duração da vida. Então, a duração da vida, essa palavra.
Então, naquele tempo, a duração de vida humana era maior do que a dos dias de hoje, o que explica a sobrevida de 140 anos do patriarca Jó, como está escrito em Jó 42, versículo 16. Mais especificamente, ele nasceu depois do dilúvio, Jó 22:16, e ele se tornou um homem rico, próspero. Seu caráter era santo, foi testemunhado pelo próprio Deus, homem rico, reto, justo, temente a Deus, e por isso ele se desviava do mal. Ou seja, o próprio Deus deu esse testemunho da vida de Jó, dizendo que Jó, que era um homem muito rico, Deus disse que ele era um homem sincero, que era um homem reto, que era um homem temente a Deus e que era um homem que se desviava-se do mal. A pessoa, quando serve a Deus, a pessoa, quando é temente a Deus, ela não pode querer enfrentar o mal. Ela tem que se desviar do mal. É o que Jó fazia. Jó, ele se desviava do mal, ele não ia em encontro do mal, ele desviava. E ele era um homem justo, temente a Deus, sincero, e ele se desviava do mal, diz a palavra de Deus. Ponto 2. A esposa de Jó. Nós falamos sobre Jó, agora vamos falar da esposa, né? Tudo que se sabe a respeito da esposa de Jó é que está registrado no capítulo 2 do livro. Ela ganhou a fama de uma mulher insana. O significado da palavra insana é que age prudentemente, sem domínio de suas capacidades mentais. Então ela age imprudentemente. Uma mulher insana. Uma mulher que agia não com prudência, né? Mas imprudentemente, sem domínio de suas capacidades mentais. Ou seja, era a mulher de Jó. Uma mulher insana, sem domínio próprio, e uma mulher que agia imprudente. Ela era uma mulher ambiciosa por causa da perca de os bens materiais e dos filhos, que foram mortos em uma tragédia. Realmente é difícil, né? Ela passa por uma situação tão grande, perca de tudo quanto ela tinha, quanto ela possuía, e perca de todos os filhos numa pancada só, de uma vez só. Perdeu todos os filhos. Então ela ficou dessa forma que nós lemos aqui, sem o domínio próprio da sua capacidade. Ela virou uma mulher insana. Começou a agir imprudentemente. Ainda Jó foi uma vítima de ferida purulenta, das quais ela teve a repugnância. Vou voltar à leitura. Ainda Jó foi uma vítima de feridas purilentas. O que é a palavra purilentas? Purilenta significa uma cheia de pus, ou seja, feridas purulentas, cheia de pus. A situação que Jó estava. A lepra que contagiou toda a carne dele, formava aquelas feridas cheia de pus, aonde Jó passou uma situação muito difícil. Por isso fala aqui vítima de feridas purulentas, ou seja, feridas cheia de pus, das quais ela teve repugnância. A mulher de Jó repugnou tudo aquilo que estava acontecendo
na vida de Jó. Por isso que ela chega a dizer para Jó, olha, amaldiçoa esse teu Deus, Jó, e morra. Porque ela não conseguia mais ter domínio próprio, não conseguia mais ter aquela capacidade mental de ver a situação que estava o seu marido, o seu esposo, padecendo com aquelas feridas, tudo cheia de pus, aquele sofrimento tremendo, onde nos mostra a palavra de Deus que Jó foi cometido por uma lepra terrível que estava tomando conta de todo o seu corpo, de toda a sua carne. Todavia, ela fazia o seu papel de esposa, não abandonando o patriarca. Ela fazia o papel de esposa, estava do lado de Jó, não abandonava, mas depois ela chega numa situação insuportável, né? Não suporta mais. Indiscutivelmente, a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da provação do seu esposo. Seu desespero afetou a fé, a ponto de levá-la à declaração ao seu marido, dizendo: amaldiçoa o teu Deus e morra. Ela teve os 10 filhos com Jó, e como não se deixou influenciar pela proposta desesperada de sua esposa, o patriarca suportou tudo, até que Deus virasse a sua sorte e transformasse aquele mal em uma bênção. Jó sofreu tudo aquilo, enfrentou, padeceu, até que Deus se compadeceu de Jó. Todas aquelas provações acabaram. Aquelas enfermidades, aqueles problemas, aquelas lutas, tudo aqueles mal se transformou em bênção na vida de Jó. Deus virou o cativeiro de Jó, como Ele quer fazer às vezes na vida de nós, na nossa vida. Às vezes, nós jamais podemos comparar o sofrimento de algum ser humano hoje com o de Jó. Mas se a pessoa achar que o sofrimento dela está demais, está muito grande, a palavra de Deus mostra que o nosso consolo é acreditar em Deus, é confiar em Deus. Porque a partir do momento que nós acreditamos em Deus, que nós confiamos em Deus, Deus pode mudar essa situação, pode mudar o nosso cativeiro, pode fazer todo o mal, todas as coisas que estão acontecendo na nossa vida, todo o mal se transformar em bênção, como da mesma forma Deus fez com a vida de Jó. Falamos de Jó, falamos da sua esposa, agora vamos falar dos seus filhos. Os filhos de Jó. Jó estava atento ao modo de viver de seus filhos. Esses tinham uma rotina social de banquete, muita comida, muita bebida. A Bíblia mostra que o pai apresentava o sacrifício a Deus pelos seus filhos, orava por eles todos os dias, ou seja, havia zelo, cuidado do patriarca para com o bem espiritual dos seus filhos. Jó tinha um cuidado tremendo com seus filhos. Jó orava pelos filhos, jejuava pelos filhos, oferecia sacrifício a Deus pelos seus filhos. O amor tremendo de Jó, o patriarca, por aqueles filhos. E os filhos viviam aquela vida, aquelas rotinas, como nós olhamos para a Bíblia e nós vemos a rotina de vida dos filhos de Jó, banquete, comida, bebida. E Jó sempre orava pelos filhos, apresentava eles a Deus, fazia sacrifício, oferecia sacrifício a Deus em prol dos seus filhos, tinha um cuidado tremendo com os seus filhos, tinha um zelo pelos seus filhos. Mas, de repente, veio uma tragédia. Todos os filhos de Jó morreram. Às vezes,
olhamos para a nossa situação e achamos que nada que nós fazemos, às vezes, adiantou se nós analisar tudo o que aconteceu na vida de Jó. Jó podia dizer assim, ó Senhor, todo o meu esforço, a minha dedicação, os meus jejuns, as minhas orações, todos os meus sacrifícios, meu zelo, meus cuidados para os meus filhos, nada adiantou. Morreram todos. Mas adiantou sim. Adiantou, porque tudo que eu, que você, tudo que nós fazemos diante de Deus, tem uma importância muito grande. E nós, às vezes, não entendemos qual é o trabalhar de Deus, qual a vontade de Deus. E Jó, quando ele recebe todas aquelas notícias, foi aquelas que nós lemos no princípio aqui do nosso estudo, como está escrito aqui do 17 ao 19, estando ainda falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandas deram sobre os camelos e foram mortos. Os camelos foram tomados. De repente, quando ele está acabando de ouvir essa notícia, vem outra pior. Os moços feriram o fio da espada e só eu escapei para lhe trazer nova. De repente ele disse, ainda falando, veio outro e disse, estando os teus filhos e as tuas filhas comendo, bebendo vinho, em casa de teus irmãos primogênitos, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu dos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para lhe trazer a nova, ou seja, a notícia. Tudo isso Jó estava passando. Tudo isso Jó estava enfrentando. Mas a sua fé em Deus não acabou. Ele continuou fiel a Deus, mesmo perdendo tudo, perdendo até os filhos, continuou fiel ao nosso Deus. Se nós analisarmos, olhando para a palavra de Deus, o que estava acontecendo na vida de Jó, era porque Satanás, ele tinha ido perante Deus e tinha falado para Deus que Jó só era temente a Deus, ele só servia a Deus, porque ele era uma pessoa cheia de bens materiais. Ele era uma pessoa com uma família muito boa, bonita, uma família muito grande. Era por isso que ele adorava a Deus. E Deus então disse para Satanás que não era, que Jó era realmente servo de Deus, porque ele temia Deus, porque ele amava a Deus e não pelas coisas que ele tinha, não pela vida que ele tinha. E Deus provou para Jó, aliás, para o diabo, provou para Satanás que Jó, ele não servia a Deus pelas coisas que ele tinha, mas porque ele amava a Deus. Eu e você, nós precisamos também provar para nós mesmos que nós servimos a Deus porque nós amamos a Deus e não pelos bens materiais. Talvez as pessoas fazem até troca, né? Ah, Senhor, eu só vou te servir se o Senhor me der isso. Só vou te servir se o Senhor me der aquilo. Eu e você, nós temos que servir a Deus por amor a Deus. Por amor à nossa alma, à nossa salvação. E não pelas coisas que nós temos. Ou pelas coisas que nós queremos. Nós precisamos servir a Deus por amor ao nosso Deus. É a mesma coisa de nós amar as pessoas só que ama nós. Amar as pessoas só que faz as coisas boas para nós, não. A Bíblia ensina que nós temos que amar aquele que nos odeia, aqueles que nos maltrata, aqueles que nos perseguem. Não vamos amar aquele que nos ama, porque isso é muito fácil. Se eu e você, se nós amar só aquele que nos ama, isso é muito fácil, não temos galardão nenhum, não temos glória nenhuma.
Agora, se nós amar aquele que nos odeia, aquele que nos aborrece, aquele que nos persegue, então nós temos uma recompensa muito grande diante do nosso Deus. Tópico 2. Lidando com a morte dentro da família. Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Os versículos 18 e 19 relatam o momento em que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Quando tudo parecia normal, a morte surpreendeu. Todos seus filhos morreram. Deus não nos criou para morrer. Essa é a grande notícia que nós temos nessa noite. A grande notícia. Deus não nos criou para morrer. Mas, pastor Arnaldo, então, por que está morrendo tanta gente? Por que morre tantas pessoas? Por que nós vamos morrer se Deus não nos criou para morrer? Nós vamos entender isso agora. Deus não nos criou para morrer, mas a morte é uma maldição advinda do pecado que só o Senhor Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho de sua cruz no Calvário. Então, você, o ser humano, não foi criado para morrer. A morte, ela é uma maldição. Ainda bem, como eu já disse lá no início da nossa lição, ainda bem que ela está no controle do nosso Deus. A morte, ela é uma maldição advinda do pecado, e só o Senhor Jesus foi capaz de cravar essa maldição, no lenho da cruz do Calvário. Isso está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 e 56. Assim todos ficamos perplexos diante da morte, principalmente quando envolve alguém próximo de nós. Lembra que eu falei a palavra perplexo? Aqui diz, assim todos ficamos perplexos. Ou seja, quando fala que nós ficamos perplexos, está dizendo justamente que nós ficamos cheios de dúvida, que nós ficamos sem entender, que nós ficamos indecisos quando vem essa maldição chamada morte. Ficamos sem reação, ficamos indecisos, ficamos cheios de dúvidas. Por quê? Por quê? É a palavra que todo mundo fala. Por quê? Por que foi ele? Por que foi ela? Por que morreu? Por que aconteceu isso? É algo que não vai acabar. Essas dúvidas, esse desespero, esse sofrimento, porque a morte é realmente a maldição que só o nosso Jesus venceu ela. Por isso a palavra de Deus nos mostra que devemos estar conscientes quanto à realidade da morte. Temos que ter consciência da realidade. Consciência da realidade. A morte é coisa real. Ou mais cedo ou mais tarde, ela chega para mim, para você, para todos nós. É real. Mas não temos domínio nenhum sobre ela. O dinheiro não compra. Os melhores médicos também vão morrer. As pessoas que o mundo julga ser as mais importantes também vão morrer. Todos vão morrer.
ninguém tem o controle sobre ela. Ainda bem que o controle está com o nosso Deus. Entretanto, a nossa confiança está em Cristo. Para nós vencer, é realmente a nossa única esperança, a nossa única possibilidade de ter a nossa esperança em Cristo. E por causa da sua ressurreição, podemos afirmar que a morte não nos reterá na sepultura, ela não nos segurará na sepultura. Por quê? A Bíblia fala sobre a ressurreição dos mortos. A morte vem. O nosso corpo material há de morrer um dia. Mas, para quem serve a Deus, tem essa confiança tremenda no poder do nosso Deus em Cristo Jesus, que a morte não nos reterá na sepultura, mas servirá de meio para adentrar a vida eterna com o nosso Salvador. Ou seja, em outras palavras, a morte, para quem serve a Deus, ela vai servir como o primeiro passo para a pessoa entrar agora na eterna glória do nosso Deus. A pessoa que serve a Deus tem essa esperança gloriosa, que a morte é o primeiro passo para adentrar na vida eterna de nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso, a pessoa que serve a Deus tem essa esperança. É necessário que nós transmitimos a palavra de Deus, mostrando para todas as pessoas que têm que receber Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua alma e não precisará mais ter medo de enfrentar a morte. Porque a morte é uma maldição que o Senhor Jesus, o único que venceu lá na cruz do Calvário, venceu por mim e venceu por você. Se nós aceitarmos a Cristo, não precisamos também ter medo da morte, porque nós sabemos que Jesus venceu a morte. Segundo as razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. Ponto 2. Razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. Tinha razão, né? Jó, sua mulher, tinha razão. Quando as pessoas perdem alguém, também tem razão de entrar em luto. Não podemos criticar as pessoas pela tristeza, pelo luto. A dor da separação, mas podemos mostrar para as pessoas que quem serve a Deus é diferente. Olha o que diz. Jó tinha uma família feliz. Nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade dele e atacou frontalmente com a morte de seus filhos. Satanás afrontou Jó, atacou ele com a morte dos filhos. A Bíblia não fala do sepultamento dos filhos de Jó, mas certamente ele aconteceu. É importante ressaltar de que uma perda como essa traz uma tristeza imensa. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. E a tristeza, o choro, passaram a fazer parte da família de Jó e outrora feliz e próspera. Ou seja, uma família que era feliz, família próspera. Os dias vai passando, de repente encontra uma mudança totalmente na sua casa, na sua família. Uma família feliz, uma família próspera, daqui a pouco enfrenta a morte. Todos os filhos. A Bíblia não está mostrando para nós do sepultamento dos filhos, mas com certeza aconteceu. E sabemos que foi muito difícil.
Porque não foi um filho, foi todos os filhos. Morreram todos. Todos passaram por essa situação difícil de luto na vida de Jó e da sua esposa. Muito triste o que nós vemos, que era uma família feliz, uma família próspera, cheia de alegria, daqui a pouco enfrentando isso. Ponto 3, fidelidade do Senhor em meio à dor. O capítulo 1 de Jó mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte dos seus filhos. Jó rasgou o manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou o Senhor. Que coisa! É incrível a gente ver isso. Porque olha o que nós estamos lendo aqui. Jó rasgou o seu manto. Rasgou o manto. Era realmente um costume da época. Quando as pessoas recebiam notícia triste, a primeira coisa que eles faziam naquela tristeza era rasgar os seus mantos. Jó rasgou os seus mantos, raspou a sua cabeça, ele lançou-se em terra e depois ele fez o quê? Adorou o Senhor. Isso mesmo, Jó adorou a Deus. Aqui ele iniciou o processo de aceitação ocorrido diante do Senhor da vida. É diferente de, às vezes, o desespero de uma pessoa quando depara com uma situação difícil, um problema difícil, que lança a culpa em Deus, fala que não quer mais servir a Deus, que não adianta mais servir a Deus, por causa daquele problema, daquela situação que está ocorrendo, que ele está atravessando na sua vida. Diferentemente disso, fez Jó, que rasgou as suas vestes, que rapou sua cabeça e lançou em terra e adorou o Senhor. Às vezes nós vemos pessoas falando, graças a Deus, que às vezes as pessoas falam de boca para fora, depois não tem aqui no coração, dizer, a minha vida acabou. Eu já falei isso, com certeza. Muitos que vão ver esta live ou que estão vendo também, de repente, já falou isso. A minha vida acabou. A tristeza tão grande, pelo sofrimento, pelos problemas que estão enfrentando, chega um ponto, às vezes, de falar uma coisa dessa. Mas Jó, ele rasgou suas vestes, lançou em terra, raspou sua cabeça, mas, diferentemente de nós, ele adorou o Senhor. Adorou o Senhor. Aqui ele iniciou um processo de aceitação, ou seja, é uma maneira de nós entender o processo que Jó estava aceitando a situação na sua vida. Por que ele estava aceitando? Porque ele estava compreendendo que Deus estava no controle, no comando, e que ele sem Deus não teria possibilidade de enfrentar aquilo que ele estava enfrentando, se não fosse Deus em sua vida, se não fosse a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Como que ele ia fazer naquele momento? Enfrentar a morte dos seus filhos, a perda de todos os seus bens materiais e passar por uma enfermidade terrível, uma lepra terrível na sua vida. Mas ele começou aqui um processo de aceitação, em primeiro lugar, adorando o Senhor. Isso é a coisa mais importante na vida do ser humano, o processo de aceitação, adorando ao Senhor. Essa passagem bíblica nos mostra que a dor da perca, ela não passa, mas o processo de aceitação do luto mais digno
a pessoa fala assim, olha, o tempo faz você esquecer. Não, não faz. Não faz. 40, 50 anos da perca de alguém que nós amamos ainda é dolorido em nossa vida. Mas o processo é esse. A passagem bíblica mostra que a dor da perca não passa, mas o processo de aceitação do luto mais digno é adorar o Senhor, é acreditar no Senhor, é confiar no Senhor. Por isso, o patriarca pôde dizer em atitude de adoração, ele disse, nu eu saí do ventre de minha mãe e nu eu tornarei para lá. Foi um tapa tremendo na cara do diabo, né? Foi uma derrota terrível para o diabo, que afrontou Jó com todos esses problemas e viu Jó adorando o Senhor em meio de tanto sofrimento, em meio de tantos problemas, adorando o Senhor nosso Deus. Glórias a Deus pela vida de Jó. Por isso o patriarca ele pôde dizer então, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu tornarei para lá. Ele disse, bendito seja o nome do Senhor Deus. Ainda o texto bíblico diz que Jó, em tudo ele não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele não atribuiu o seu sofrimento a Deus, não pecou, não reclamou. Às vezes, coisa muito pequena, nós falamos, Deus não está ouvindo a minha oração, Deus está me castigando. Nós, às vezes, atribuímos a Deus qualquer coisa que nós estamos passando. E Jó não fez isso. Ele não culpou a Deus, ele não atribuiu aquilo que ele estava enfrentando, seus problemas, suas dificuldades, não atribuiu a Deus, não culpou a Deus. Às vezes eu tenho feito isso, você talvez tenha feito isso. Às vezes nós culpamos a Deus, atribuímos a Deus coisas mínimas que vêm acontecer na nossa vida, mas Jó não. Adorou o Senhor, não atribuiu a Deus aquilo que ele estava enfrentando, as suas dificuldades, as suas percas, mas sim adorando o Senhor nosso Deus. Então, foi realmente algo de vitória ao nosso Deus e um tapa terrível na cara de Satanás, do diabo, que queria porque queria afrontar Jó para poder dizer para Deus que Deus estava errado. Dizer que Jó só servia a ele pelos bens materiais. Assim é eu e você. Será que se nós perder alguma coisa que nós temos, será que nós abandonamos a Deus, deixamos de servir a Deus? Ou será que nós vamos glorificar a Deus e vamos olhar para frente, adorar o Senhor, servir o Senhor e continuar batendo na cara do diabo e dizendo que nós servimos a Deus porque nós amamos a Deus, não por causa das coisas que Deus nos dá, por aquelas coisas que nós temos. Então, precisamos adorar a Deus em tudo. Tópico de número 3, último tópico. Os cristãos e o luto. Não culpe a Deus. Não é muito difícil nos momentos de perda inesperada, os seres humanos se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. É o que nós estamos dizendo. Não é difícil. É o que nós mais vemos neste mundo. Na hora do sofrimento, do desespero, nas horas difíceis, as pessoas blasfemam contra Deus, reclamam, atribuem os problemas a Deus, abandona a Deus. Isso não é difícil acontecer, não. Isso acontece sempre. O antigo patriarca nos ensina a viver em confiança
em Deus, mesmo no momento delicado, inesperado, em a morte de um ente querido. Nem sempre saberemos o motivo da morte de uma pessoa amada ou de um determinado sofrimento. Há mistério na vida que não conseguimos desvendar na terra. Nós não sabemos o que nós vamos enfrentar o dia de amanhã e nem daqui a pouquinho. Nós não sabemos nada, porque o futuro pertence só a Deus. O que vai acontecer nós não sabemos. Nós sabemos um pouquinho daquilo que passou, mas do que vamos passar nós não sabemos. O que vai vir pela frente nós não sabemos. Então é por isso que nós precisamos acreditar em Deus, confiar em Deus, pedir a Ele sabedoria, graça, para nós então enfrentarmos os problemas que vêm sobre a nossa vida. Por isso Paulo ele dizia que tudo aquilo que ele aconteceu na sua vida gerou experiência para ele. Às vezes nós reclamamos por aquilo que nós atravessamos. Paulo agradecia. As coisas que aconteciam contribuía para ele como experiência. Há mistério na vida que não conseguimos desvendar aqui na terra. Tem coisa que nós não está na nosso alcance, não está na nossa capacidade. Às vezes nós ficamos aí querendo entender, ou às vezes reclamando, julgando. Tem coisa que pertence a Deus. Nós não vamos entender nunca enquanto nós estiver aqui na terra. É mistério, pertence a Deus. O próprio livro de Jó não revela por que os seres humanos sofrem. O que o livro nos ensina? Encorajar e suportar o sofrimento com a paciência, achando-se fiel ao caminho do Senhor diante do processo de sofrimento imerecido. Haverá um dia que tudo isso estará patente diante dos nossos olhos, ou seja, haverá um dia que tudo isso vai estar aberto diante dos nossos olhos, ou seja, nós vamos entender, não vamos ter mais dúvida, mas hoje é um mistério para nós, tem coisa que nós não conseguimos entender. Às vezes tem pessoas que levam uma pergunta e ele acha que o pastor é obrigado a responder. Não, há coisa que nós não temos como responder. É um mistério. É algo que só Deus sabe. Não está no nosso alcance. Vai haver o dia, sim, que isso tudo vai se abrir diante dos nossos olhos. Nós vamos ver isso com clareza. Tudo de uma maneira que vai esclarecer todas as nossas dúvidas. Mas ainda não. Isso ainda é mistério para mim, para você, e nós temos que ficar calados diante do Deus Todo-Poderoso, e tudo pertence a Ele, né? Tudo está nas mãos do nosso Deus, sob o seu controle. Vivendo o luto. Com o patriarca Jó, aprendemos que o crente em Jesus deve ser diferente ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável. Como como seres humanos, devemos manifestar-se emoções próprias em momentos de luto, tais como o choro, o silêncio, a compenetração. Às vezes, nós não entendemos também, é outra coisa, o mistério. Tem pessoas que quando alguém morre, ele chora. Outros não conseguem chorar, fica triste, aborrecido. Nós somos seres humanos, somos diferentes um do outro, com personalidade, com emoções.
Não somos todos iguais. E nós precisamos sempre entender a outra pessoa. Não ignorar as pessoas, saber que nós somos diferentes. Às vezes nós queremos que todo mundo age do nosso jeito. É a mesma coisa quando nós sentamos numa mesa. Colocamos diante daquela mesa tanto tipo de comida. E às vezes o que é bom para mim não é para você, o que é bom para você não é bom para mim, o que eu gosto o outro não gosta. E nós somos diferentes. Mas temos que saber respeitar as pessoas, respeitar os direitos, respeitar as opiniões. Isso é amor. O amor, ele nos ensina isso. Amar as pessoas, respeitando as pessoas como ela é. Às vezes nós queremos que todo mundo seja igual a nós. Não. Por isso a Bíblia diz que o amor é sofredor. O amor suporta. Nós precisamos entender. Às vezes nós pregamos amor, às vezes não sabemos o que é amor. Nós precisamos tomar cuidado para não maltratar as pessoas, não prejudicar as pessoas, não ofender as pessoas. Às vezes nós podemos ofender as pessoas em palavras, gesto, de todos os jeitos, de todas as maneiras. Mas precisamos amar as pessoas, pedir a Deus para ensinar a nós a amarmos, respeitarmos os direitos, as opiniões, fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina, viver o verdadeiro amor de Deus em nossa vida, em nosso coração. Então, como seres próprios de um momento de luto, tais como o choro, o silêncio, a compenetração. Diante da dor da família de Lázaro, nosso Senhor agiu-se no espírito, comoveu-se, chorou. O próprio Jesus agiu dessa forma. Ele se comoveu, ele chorou. Ponto de número 3, último ponto dessa noite, diz assim: mantenha-se a esperança. Vimos que vimos que a saudável manifestar emoções próprias no período de luto, mas também é verdade que o crente não deve se desesperar, ficar desesperado, né? O crente não deve se desesperar, como quem que não tem esperança. Nós cristãos, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que nós temos esperança. A nossa esperança está em Cristo. Nossa esperança está em Deus. Não está como o mundo acredita, né? 1 Tessalonicenses 4:13 diz assim, que nós precisamos ter esperança e se consolarmos com a palavra de Deus. É preciso levar em conta que o próprio período de luto ele dura em média de 6 meses. Às vezes nós queremos que as pessoas se recuperem dentro de um dia ou diante de uma semana. E quando isso não acontece, nós criticamos as pessoas. Nós às vezes falamos, agimos, querendo que todo mundo seja igual a gente. E não, nós temos que respeitar as pessoas. Biblicamente, nós encontramos que o luto, ele dura 6 meses na vida da pessoa. O luto dura 6 meses. E cada pessoa reage de um jeito, de uma maneira. Por isso, o seu amor pelas pessoas pode ajudar essas pessoas a passar esse período de sofrimento, de angústia, de desespero. A sua crítica,
a nossa crítica não vai resolver nada. Nós podemos ajudar essas pessoas em oração, ficando do lado, como amigos, como irmãos, para que essas pessoas superem essa dor, essa dificuldade. Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar ajuda especializadas, pois isso não é saudável. Não é saudável quando uma pessoa passa de 6 meses e sofre, desespera, deixa de se alimentar, deixa de dormir, a preocupação. Então isso, nós criticarmos essa pessoa não vai resolver nada. É necessário então que nós aproximamos dessa pessoa com uma ajuda de alguém especializada nessa área. Alguém que possa levar a essa pessoa uma palavra especial de conforto, mostrando algo que ela precisa no decorrer do seu tempo, dos seus dias, da sua vida, acreditar em Deus, confiar em Deus e superar essa situação difícil que ela está atravessando. Porque senão não é saudável na vida dela viver o resto da vida enfrentando essa situação de choro, lamento, desespero, sofrimento por uma perca que, infelizmente, não tem mais como voltar atrás. Esse cuidado é coerente, esse cuidado é coerente com a fé cristã, que proclama a esperança de uma vida, porque nosso Senhor ressuscitou ao 3º dia. Então, é algo coerente nós mostrarmos a palavra de Deus. Às vezes, essas pessoas que tanto sofrem, ela está sem esperança. Precisamos levar a esperança da palavra de Deus para essa pessoa recuperar. Levar alguém que tem uma especialidade, conversar, de trazer um conforto a essa pessoa, para que ela possa, a partir desse momento, ter também uma vida saudável diante do nosso Deus e se consolando com a palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus traz o consolo, o conforto para a alma enlutada. Livro de 2 Coríntios 1 e 3 até o 5. Um dia, brevemente, estaremos para sempre com a pessoa querida que partiu em Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 14 ao versículo 18. Porque nós temos essa esperança que um dia vamos estar todos juntos. Não sabemos o dia nem a hora, mas todos vamos estar juntos. Conclusão: sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. Há um filho, então, tem uma sobrecarga psicológica imensa. A dimensão da dor, da perca de um pai, de uma mãe, não é de uma mãe incalculável, é um sofrimento incalculável, né? A pessoa que perde uma mãe, que perde o pai, que perde os filhos, é algo que não dá para nós calcular, é incalculável, o sofrimento é muito grande. Ainda voltando para a nossa leitura, diz assim: por isso é importante que levemos em conta a declaração do salmista: ainda que a minha carne, o meu coração se desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e da minha esperança para sempre.
O salmista disse, né? Deus, a nossa esperança. Se as pessoas têm essa esperança, ela suporta todo o sofrimento, toda a dor, porque ela sabe que a esperança dela está realmente no nosso Deus. No processo do luto, não devemos culpar a Deus, mas manter firme a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte, ressuscitou o terceiro dia. Essa é uma verdade consoladora e ao nosso tempo esperançosa. Portanto, nesse momento é tempo de confiar em Deus. A nossa única esperança é confiar em Deus, porque a morte é real, o sofrimento é grande, o luto é difícil, mas a confiança em Deus, ela traz a todos nós a nossa grande esperança. Então confie em Deus, acredite em Deus, ore pelas pessoas, aconselhe as pessoas a se consolar em todo o seu sofrimento pela palavra do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe você, toda a sua casa, toda a sua família. Assim nós encerramos mais uma lição nesta noite de quarta-feira. Se Deus assim nos permitir, na próxima quarta-feira, lição de número 11, os prejuízos da mentira na família. Os prejuízos da mentira da família. A mentira traz um prejuízo muito grande. É isso que nós vamos estudar na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Oremos, agradecemos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por nessa noite estarmos aqui, ó Deus, nessa live. Obrigado por todos os irmãos presentes, aqueles que estão, ó Pai querido, participando conosco, aqueles que vão, Senhor, em outros momentos, através das redes sociais, do WhatsApp, do Facebook, do YouTube e outras redes sociais, Senhor, participar dessa live. Muito obrigado a Deus e assim eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos e todos diga amém. Deus abençoe, muito obrigado pela tua audiência, pela tua participação. Compartilhe essa mensagem, essa live, curte, comenta e que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. E até a próxima live, quarta-feira às 19 horas, por essa mesma página, por esse mesmo perfil. Deus abençoe em nome de Jesus.